Glória a Deus. Eu os cumprimento com a paz do Senhor. Aí onde você está aqui, a paz do Senhor reine, abunde, conforte, tranquilize o teu coração, a tua família. Que nestes cultos online nós possamos dar ao Senhor a nossa oferta. Abra a sua Bíblia em Levíticos. No capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8. Levíticos, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8. A palavra do Senhor que nos diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. O fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: E chegando-vos a ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina. Amém. Eu gostaria de falar um pouco contigo a respeito daquilo que o Senhor colocou em meu coração. Quando eu orava a Deus a respeito de um texto, de uma palavra, o Senhor me fez pensar nas cinzas. E pensando nas cinzas, eu comecei a pensar que de fato eu nunca pensei nas cinzas do sacrifício. Quando nós pensamos nesse texto que é muito conhecido, é muito falado, nós olhamos para ele e a gente pode perceber que aqui há uma transição. Moisés, no começo do livro, está falando com aqueles que vão ofertar, com aqueles que vão trazer a oferta. E agora, a partir do capítulo 6, a partir desse versículo 8, Moisés está falando a partir dali com os sacerdotes. Então Moisés está olhando para os sacerdotes e dizendo o como, o que não e o que fazer. O Senhor está olhando agora para aqueles que vão ministrar a oferta, o sacrifício. Antes o Senhor falou com o povo, dizendo ao povo o que o povo deveria fazer, como fazer e por que ofertar ao Senhor e quando. Mas agora o Senhor está falando com os sacerdotes e dizendo o como. De que maneira, como seria agradável, como seria aceito. E como a Bíblia nos chama de sacerdócio santo, como crendo em Jesus Cristo, nós fomos instituídos como sacerdotes nestes dias.
E como crendo na palavra, no Novo Testamento, nós somos agora aqueles que oferecem sacrifícios vivos a Deus, sacrifícios espirituais a Deus, nós podemos aprender algumas verdades deste texto. Quando o Senhor está falando com os sacerdotes, Ele está dizendo que 2 sacrifícios terão que ser feitos. O fogo vai arder, o fogo não vai se apagar, porque uma oferta será apresentada pela manhã e uma oferta será apresentada pela noite. No mínimo 2 ofertas por dia teriam que ser apresentadas. Essas ofertas têm que ser aceitáveis. Aquele que oferta, aquele que oferece, precisa estar consciente do seu culto. Então, pensando nisso, a gente fica entendendo que Deus aceita as nossas ofertas, que Deus recebe as nossas ofertas quando nós seguimos os seus princípios, quando nós seguimos o seu princípio de culto, o seu princípio que Ele mesmo pediu. A oferta tem que ser sem mancha, a oferta tem que ser imaculada, a oferta tem que ser entregue por inteiro. Nesta oferta, o sacerdote não possui nada. Nesta oferta, o sacerdote não fica com nenhuma parte. Nesta oferta, o sacerdote não tem direito a nada, porque tudo é consumido pelo fogo, em cheiro agradável ao Senhor. O fogo desta oferta foi acendido pelo próprio Deus no capítulo 9, no versículo 24, quando Deus diz, quando a presença, a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifesta e Deus acende a oferta pelo seu fogo. É por isso que no capítulo 10, quando Nadab e Abiú vão oferecer fogo estranho, vão acender o seu incensário com um fogo estranho, isso é uma afronta ao Senhor, porque Deus havia acabado de acender o fogo, Deus havia acabado de colocar a origem, aquilo que consome, a única forma de receber, a única forma do sacrifício ser levado para cima é o fogo que veio dele. E Nadab e Abiú trazem fogo estranho, fogo que não veio de Deus. Então o Senhor, Ele vai nos pedir uma oferta pela manhã e pela noite. Quando o povo entrava no tabernáculo, eles davam de cara com o altar do sacrifício. E ao dar de cara com o altar de sacrifício alto de bronze, com alguma coisa queimando, porque o fogo deveria estar sempre aceso. Então, quando o povo chegava para oferecer algo ao Senhor, eles davam de cara com o fogo. E o fogo nos faz pensar em 2 coisas: que o Senhor estava sempre cobrando o preço do pecado, porque havia uma dívida em aberto, havia um saldo a ser quitado. Então alguém estava sempre oferecendo, o povo estava sempre se apresentando, Deus estava constantemente lembrando o povo de que era necessário a oferta. Só que ao olhar para o fogo também, quando o povo chegava, as brasas, o fim da oferta, o início da oferta, quando alguém olhava para aquele altar, também enxergava misericórdia e um Deus disposto constantemente a receber e ouvir as confissões de pecado. Então, quando o povo olhava, havia um Deus justo, cobrando preço pelo erro, cobrando preço pelo pecado. Mas via também um Deus clemente, misericordioso, disposto a ouvir, a perdoar, a estar o tempo inteiro, porque o fogo não se apaga, porque o fogo veio dele, porque foi ele quem iniciou a oferta, e ele está constantemente disposto a ouvir e a perdoar os pecados. Então, o sacerdote deve todas as manhãs vestir a sua roupa de linho branco, ir até o altar, limpar todas as coisas, remover a cinza. O sacerdote deveria vestir as suas roupas sacerdotais, não o sumo sacerdote, os sacerdotes. Ele deveria estar caracterizado, vamos dizer assim, nos momentos em que ele estaria trabalhando. Quando ele não está fazendo algo, ele não precisa estar completamente vestido como um sacerdote. Só que quando o Senhor diz, vocês têm que remover a cinza, e remover a cinza não é tirar o resto,
E remover a cinza não é fazer o menos importante. Remover a cinza faz parte do sacerdócio, faz parte do ofício sacerdotal. Então, para pôr a mão na cinza da minha oferta, vista a sua roupa, suas roupas brancas. Quando você for pôr a mão na oferta, ainda que na cinza da oferta, a oferta que honra a Deus, a oferta que chega até as narinas de Deus, você deve estar consciente de que tudo aquilo que é apresentado a Deus, de que tudo aquilo que é consumido por Deus, a oferta que honra a Deus deve ser honrada. Então o sacerdote põe as suas roupas, remove a cinza. É muito bonito quando você lê o texto prestando atenção. Deus dá até quais são os instrumentos a serem manejados, do que eles são feitos, quem fica, quem guarda. Tudo tem valor, tudo tem significado. Não existe, então, pense comigo para hoje, não existe nada que nós façamos no nosso sacerdócio que seja inferior, que seja menos parte daquilo que Deus fez. Porque quando a gente entrega algo ao Senhor, quando a gente tem uma oferta a apresentar a Deus, quando a gente coloca diante do Senhor uma oferta e Deus a recebe, a gente pode olhar para as cinzas e sentir remorso, e sentir arrependimento, porque eu olho para as cinzas e eu penso: o que foi que eu dei ao Senhor? Eu poderia ter aproveitado mais, eu ainda não estava pronto. Eu poderia ter entregue depois, eu não estava pronto para o compromisso, eu não estava pronto para a minha oferta. Eu posso olhar para as cinzas e dizer: eu aproveitava melhor, porque agora o que eu ofereci é só cinza. Só que aquilo que a gente põe na mão do Senhor, aquilo que a gente entrega para Deus, tem que ser consumido por inteiro, tem que ser queimado por inteiro, porque as cinzas têm valor, porque as cinzas fazem parte da oferta que foi queimada a Deus. E as cinzas não são tiradas e jogadas no monturo, as cinzas não são tiradas e jogadas para o nada, as cinzas são tiradas e levadas para um lugar limpo. Alguns ainda conseguem enxergar o sepultamento de Jesus nisso tudo, porque depois da oferta consumada, depois do cordeiro imolado, aquele que morreu uma vez para pagar pelos nossos pecados, porque depois que tudo estava consumado, o Senhor providenciou um homem rico para dizer: leve para o meu túmulo novo, limpo, eu comprei, ninguém usou. Tira as cinzas da oferta, tire o corpo de Jesus da cruz e guarde-o na sepultura, porque não existe nada que nós apresentemos a Deus que não tenha valor. Nós podemos olhar para as cinzas das nossas ofertas e achar que nós mesmos faríamos um proveito melhor. Ou nós podemos olhar para as cinzas e saber: foi o fogo de Deus que consumiu. Foi a presença de Deus que aceitou o sacrifício. Eu não sei quais sacrifícios você tem feito. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Eu não sei o tamanho do sonho que você depositou na mão de Deus e disse: Deus, consome, porque este sonho é meu. E se é meu, talvez eu não aproveite muito, mas o que vem de Deus, isto é bom. O sonho que eu apresento, o tempo, os planos vão ser consumidos pelo fogo da presença de Deus. Depois disso, o sacerdote despirá das suas vestes, estará tranquilo. A oferta foi apresentada, a oferta foi recebida diante do Senhor. O único cuidado que Deus diz, depois, pensando no templo, quando o altar era maior,
Havia um turno de sacerdotes que acrescentavam a gordura, acrescentavam as partes das ofertas para que fosse consumido durante toda a noite e o fogo não se apagasse. Mas aqui nesse momento, o sacerdote tinha que apresentar a oferta, limpar as cinzas e pôr a lenha. Deus se encarregava de consumir toda a oferta. O sacerdote acenderá a lenha todas as manhãs. Todas as manhãs o sacerdote tem que tirar as cinzas, pôr a lenha e apresentar a sua oferta. A lenha do sacrifício, a lenha a ser queimada, a ser o combustível dessa oferta, todos os dias. Não existe sacrifício cumulativo. Não existe oferta que se acrescente. Ninguém gera crédito de oferta, porque Deus pede para que todas as manhãs a oferta seja feita. Não que Deus não lembre da cinza. Não que Deus não lembre. Não que Deus se esqueça da oferta de ontem. Mas Deus pede para que todos os dias haja lenha, haja oferta e haja fogo. Como está o teu altar? Como está a tua oferta? Onde está a tua lenha? Quem sabe durante os dias a lenha da força, do tempo, da prioridade é destinada para muitos lugares, menos para o altar do sacrifício. Quem sabe a sua oferta se transformou só em cinza e não há mais fogo, porque não há mais nada sendo oferecido. Quem sabe é tempo de limpar. Quem sabe é tempo de olhar para o altar da sua vida. Ei, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não é necessário mais matar nenhum animal. Não é necessário mais comprar nada para entregar. É necessário ser a oferta. É necessário estar disposto a se deixar queimar. É necessário estar disposto a abrir mão do controle da sua vida. Abra mão do controle, abra mão do seu tempo e entregue, porque vale muito mais apresentarmos ao Senhor o nosso tempo, apresentarmos ao Senhor os nossos cansaços, apresentar ao Senhor os nossos desafios e ver Deus aperfeiçoando o seu poder em nós, nas nossas fraquezas, do que viver nas nossas forças e deixar o nosso altar sem lenha, cheio de cinza, sem oferta, todos os dias. Por quê? Porque Deus não é capaz de gerar um banco de horas. Talvez porque Deus se esqueça. Talvez porque Deus não seja justo o suficiente para me abençoar com aquilo que eu dei há muito tempo atrás. Não, porque simplesmente o Senhor está dizendo: eu quero fogo sobre o altar todos os dias. Eu quero que o fogo queime sobre o altar continuamente. Só que para o fogo queimar continuamente, todos os dias eu venho ao pé da cruz, removo as cinzas, reconheço quem eu sou, confio tudo nas mãos de Deus, não peço de volta o que eu entreguei. Não cobro de Deus o tempo que eu lhe ofereci, eu não cobro de Deus. Eu entrego ao Senhor de novo a mesma oferta se Ele me pedir. Por quê? Porque o fogo vem, porque a lenha sendo apresentada, porque então a presença do Senhor, o aroma
vai dizer: vocês são o bom perfume de Cristo no meio dos que se perdem. Vocês são o bom perfume de Cristo no meio de todos os outros. Não importa muito qual é o cheiro do altar do seu irmão, não importa muito qual é o cheiro do altar de quem está ao seu lado nesse momento, já não tão mais perto. Mas não importa muito a oferta do outro, o culto é meu, o altar é meu, a oferta é minha. Quem sabe você tem uma situação de vida igual a minha. Quem sabe você tem uma situação de vida melhor, mais difícil, mais complicada ou mais resolvida. Mas isso não significa muito no que diz respeito a oferecer a Deus e a ser consumido pela presença de Deus. Isso não significa muito quando o Senhor está dizendo, olha, quando o Espírito Santo inspira Paulo para dizer: eu vos imploro que apresentem os vossos corpos em sacrifício ao Senhor. Este é o nosso culto racional. Esta é a oferta. Esta é a entrega. É a sua vida. É o que você decide do que o seu caminho. É a sua decisão para com Cristo. Quem sabe este tempo de quarentena revele muito a respeito da nossa fé. Revele muito a respeito do nosso altar. É agora que o altar aparece. Porque quem não tinha altar e vivia do fogo da igreja, do cheiro da igreja, agora em casa precisa olhar para as pedras do seu altar. Precisa carregar a lenha. Precisa remover as cinzas. Precisa olhar para dentro de si e reconhecer qual é o teu estado, como vai a tua alma. O apóstolo João um dia escreve: eu desejo que te vá bem em todas as áreas da tua vida, como vai bem a tua alma. A nossa alma, aquilo que nós somos, a integridade do ser, as expectativas, os traumas do passado, as decepções do presente, eu ofereço tudo ao Senhor. Só que eu não ofereço uma única vez e vou embora. Eu não ofereço uma única vez e digo: agora Deus tem o controle da minha vida. Eu vou todos os dias, não porque Deus precisa ser lembrado, mas porque eu preciso morrer. Porque importa que eu diminua e que Ele cresça. Porque importa que tudo em mim seja menor para que vem dEle apareça. Então todos os dias eu me coloco diante do Senhor. Eu me apresento diante do Senhor como a oferta que eu sou. É por isso que a oração, é por isso que estar em comunhão com Deus é o maior privilégio, é o maior presente que o Senhor nos deu. Porque enquanto eu oro, eu não apresento uma listinha a Deus com os meus pedidos. Enquanto eu oro, eu sou convencido por quem Ele é. Eu sou confrontado pela sua presença. Eu enxergo a luz que vem dEle e eu entendo as trevas. Eu vejo o que há de mal em mim. Então eu posso levar a lenha e dizer: Deus, esta é a minha oferta. Esta é a oferta de um coração muitas vezes duro. Esta é a oferta de um coração muitas vezes insensível. Mas que o teu fogo venha sobre a minha vida e consuma tudo. Para que seja cheiro agradável ao Senhor. Apresentem os vossos corpos em sacrifício a Deus. Não se conformem, não se acomode, não encontre o teu lugar de conforto
O sacerdote tinha que trocar de roupa para tirar as cinzas. O sacerdote precisava estar pronto para limpar as cinzas do altar. É necessário entender qual é a nossa posição. É necessário entender que o Senhor está dizendo: a fogo, a graça, a palavra, a virtude, a amor, a consolo. Mas quem leva a oferta é você. Quem arruma o altar é você. Quem tira as cinzas é você. Quem leva a lenha é você. É tempo de entender que o altar do teu sacrifício espiritual a Deus, que a sua vida de devoção ao Senhor não depende de circunstâncias, não depende da pandemia do mundo, não. A sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus não depende das vitórias, não depende das conquistas, não depende da sua estabilidade emocional, não depende dos seus relacionamentos. O seu relacionamento com Deus é quem dita todas as outras coisas. Eu não sei como tem andado o teu altar. Eu não sei quanto tempo você tem gastado para levar a lenha. Quem sabe o teu altar está empoeirado, cheio de cinza, de uma oferta muito antiga. Mas hoje o Senhor está dizendo: haverá fogo sobre o altar, haverá fogo sobre a sua vida, haverá força, haverá virtude, haverá graça para continuar sobre a oferta que está sendo apresentada. Há esperança para você, há esperança para o teu relacionamento, há um novo caminho, há um novo tempo para você. Entenda, o Espírito Santo deseja te encontrar, deseja se revelar, deseja te mostrar quem Ele é. Remova as cinzas, leve lenha, corte a lenha, carregue a lenha, gaste tempo, se esforce, se gaste, se disponha a buscá-lo, e haverá fogo sobre o teu altar, em nome de Jesus. Haverá fogo sobre o teu altar. Mas se coloque diante dele, se apresente diante dele. Pare de ter medo da tua oferta. Pare de olhar para a sua oferta e achar que é pequena, achar que é feia, achar que Deus não quer. O Senhor está interessado na sua vida. O Senhor está interessado nos teus traumas. O Senhor está interessado na sua história. Deus está interessado na sua oferta. Então entregue a Ele. Entregue a Ele em nome de Jesus. Eu vou